Você sabia que tem 4 princípios bíblicos que nos ensinam a respeito do caráter de Deus? A Bíblia fala sobre correção, sobre tropeços, sobre juízo de Deus e vontade de Deus. E se nós não soubermos diferenciar esses 4 princípios, o adversário, o enganador, nos enganará. Então vamos lá. Correção de Deus, capítulo 12 aos Hebreus. Diz que o pai que ama corrige o seu filho. E Deus, quando nos corrige, é para que participemos da sua santidade. Então ele fala, por isso, aquele que está manco deve limpar os seus joelhos, levantar, fortalecer os seus joelhos, levantar. Por quê? Para que aquele que está manco não termine de cair, antes seja curado. Então ele fala, quando você for corrigido, levante-se, aceite a correção, porque nenhuma correção a princípio gera prazer, mas uma vez cumprida a correção, trará frutos pacíficos de justiça. Então a correção de Deus tem um propósito: te fazer e me fazer andar na vontade do Pai. Precisamos aprender qual é a vontade dele. Deus tem prazer em nos corrigir? Não, nenhum pai tem prazer no sofrimento do filho. Assim, Deus também não tem como prazer o nosso sofrimento. É inevitável? Sim. Certos momentos nós vamos passar por sofrimento, não tem jeito, porque todos nós, em determinado momento, vamos precisar de correção. Mas o prazer de Deus, a vontade dele é que aprendamos por meio da sua palavra, pela direção do Espírito Santo, enfim, pelo amor dele, pela sabedoria divina. Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então, a correção de Deus vem na medida certa, na área certa, para quê? Para nos ensinar e não para nos destruir. Entenda isso, Deus não quer a sua destruição. E os tropeços? A Bíblia fala muito de tropeço. Inclusive diz que o ímpio tropeça e cai, é destruído e não sabe no que tropeçou. Quando que acontece um tropeço na vida do crente? Quando ele começa a dar lugar à carne, andar segundo a carne, e aí ele colhe destruição. Gálatas 6, do verso 6 ao 8. Diz assim, de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. O que semeia na carne colhe destruição. O que semeia no espírito colherá vida eterna. Então, se nós não entendermos a vontade do Espírito Santo, ficarmos andando na ira, nas obras da carne, na ira, na impureza, na idolatria, enfim, existe uma série de obras, avareza. Quando o crente, ele não busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e fica se voltando, correndo atrás das coisas desta vida, deixando a ansiedade dominar ele, não descansa no Senhor, não confia, e assim esse crente poderá colher destruição. Sensualidade, imoralidade sexual, glutonarias, obras da carne. Então, tropeçaremos, colheremos destruição para a nossa vida. E também, dentro disso, há o juízo. Quando Jesus diz, aquele que produz fruto, o Pai poda para dar mais fruto. Aquele que não produz fruto, o Pai corta. Juízo de Deus. Capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, Paulo fala, tem muitos nessa igreja que estão doentes e outros que já morreram porque foram julgados pelo Senhor. Se tivessem julgado a si mesmos, quando nós julgamos a nós mesmos, não somos julgados por ele. Mas esses crentes não fizeram isso e por isso foram julgados por Deus. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E temos a vontade de Deus.
Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e esperança, ou o fim que vocês desejam. Jesus disse, pode o filho pedir pão e o pai dar uma pedra, pedir peixe, o pai dar uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Olha bem, é a vontade do Pai. Romanos 8,32, Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? Então Paulo está dizendo que Deus quer te dar tudo de graça, porque é pela graça, foi pelo sacrifício de Cristo, todas as coisas. Romanos 8,32. Também a gente vê Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não acrescenta desgosto ou dores. Então a bênção do Senhor não vem para te causar desgosto. Provérbios 10:22. Se a gente não entender isso, o adversário vai dizer para nós que todo sofrimento que estamos vivendo é a vontade de Deus, a correção de Deus é a vontade de Deus. Não, a correção é necessária, mas a vontade de Deus é a sua saúde, a sua paz, a sua alegria. A vontade dele é a santidade também para a sua vida, que você se santifique, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja, ele foi castigado para que você tenha paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele você foi curado, curada. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você seja uma fonte de vida.